Olá e seja bem-vindo de volta. E eu de visual novo. Tô com óculos aqui, porque o meu braço já estava ficando bastante curto. Mas vamos ao que interessa. O episódio de hoje nós vamos tratar de algo muito importante dos computadores. Nós vimos a memória, nós vimos a parte do processador, mas como todo computador, você tem que ter algum meio de entrar com a informação e algum meio de receber de volta a informação. Até agora nós fizemos isso utilizando formas indiretas, manipulando diretamente a memória, observando aquilo que se trafegava no bus, mas no computador normal o que você vai ter vai ser um teclado e um display. Mas onde esses displays e teclados vão conectados dentro do computador? Será que eles são parte da memória? Ou de que forma eles são tratados para que o usuário possa interagir com o computador? Isso é feito através do que os processadores chamam de I/O ports ou portas de I/O. E é isso que nós vamos tratar nesse vídeo. Bom, então o computador, como nós vimos até agora, estava mais ou menos dessa maneira, de forma bem simplificada. Temos o processador, todas as suas entranhas ali, né? A parte de endereçamento justamente voltado para a memória, para que o processador pudesse localizar dados e pedaços do programa que vão ser executados, e esses dados e pedaços de programa eles são informados ao processador através do barramento de dados que está aqui em cima. Barramento de endereço, 16 bits, portanto, poderia representar o valor que está aqui em todos esses 16 sinais, cada um sendo um bit, com um número hexadecimal que vai de 0000 a FFFF. Algo análogo no caso dos dados, porém, metade dos bits, portanto, de 00 a FF. Mas, como que fica a questão do teclado e de um display para exibir os dados que estão sendo processados, uma interação com o ambiente externo? Isso também pode ser. Então, se nós tratarmos do computador, especificamente o computador para uso pessoal, a gente vai tratar de teclado e display. Mas se for um computador, por exemplo, que precisar coletar dados de um ambiente, então vão existir uma série de sensores. Esses sensores também vão ser dados de entrada, né? Assim como se eu tiver atuadores, liga um ventilador, liga um ar-condicionado, liga um sistema de aquecimento. Isso também são dados de entrada e de saída. No caso, o acionamento do ventilador, etc., saída, e dos sensores entrada. Mas onde que eles se encaixam aqui dentro desse processo? Será que eles são parte da memória? Né? Como que a gente faz? Na realidade, o que existe são chamados I/O ports ou portas de I/O para poder receber e enviar dados para esses dispositivos de entrada e saída. Como que o processador vai tratar ou como que ele vai interfacear os dados com esses dispositivos de entrada e saída? Isso vai ser tratado com os mesmos barramentos que nós temos para a memória. Porém, apenas parte vai ser utilizado. No caso de ports de I/O, não se espera que tenha tantos endereços como eu tenho na memória. Então, nesse caso, vão ser os 8 bits de dados, porém de endereçamento, para endereçamento de I/O, nos meus I/O ports, vai ser válido apenas as linhas de endereço de A0 a 7, portanto 8 bits. Com isso eu vou ter endereços que vão de 0 até FF, 256 portas de I/O aí. Bom, legal, mas nós estamos tirando aqui em paralelo, né? Como que ele vai saber se esse dado está vindo de um periférico externo ou se está vindo da memória? Né? Como que o processador diferencia? E aí nós vamos falar a respeito de um sinal novo que não apareceu até o momento porque não foi necessário. Na verdade, 2 sinais novos. Um deles é chamado de
MREQ, ou Memory Request. E é esse sinal marrom que vocês estão vendo aqui. Então, quando eu faço a minha lógica, e lá vocês vão ver, no meu computador, no esquema elétrico, consta esse sinal MREQ, o processador, sempre que precisar acessar a memória, vai levar esse sinal MREQ para nível 0. Quando ele levar para nível 0, significa que ele está buscando uma informação da memória. Por outro lado, se, através do programa que foi carregado na CPU, a intenção é ler alguma informação de algum I/O port, de algum dispositivo de I/O, existe um sinal chamado IORQ, ou IORQ, que é esse sinal que está logo aqui embaixo. Tá? Então, o sinal de IORQ ele vai ser um sinal que também é levado para 0, obviamente não junto com o MREQ, não faz sentido. E quando ele estiver ligado, eu preciso construir uma lógica aqui de tal maneira que as memórias fiquem num estado de tri-state, ou num estado de alta impedância, em que elas não vão influenciar no que vai se trafegar no barramento de endereçamento, nem no barramento de dados, e aí quem utilizará esses dois barramentos será algum dos periféricos, certo? E aí o periférico, obviamente, que for endereçado pelo próprio Z80. Então o Z80, assim como ele chama o endereço de memória, ele vai colocar aqui nos 8 bits menos significativos qual é o endereço do I/O port que ele vai querer acessar. Muito bem, e aí o dado vai ser trafegado aqui pelo barramento de dados. Uma outra coisa importante é que, como é possível tanto ler os periféricos quanto escrever periféricos, os mesmos sinais, né, que são os sinais RD e WR, serão utilizados também para a parte dos I/O ports. Então ele já era utilizado para a memória e agora vai ser usado pelo I/O port. E de novo, como diferenciar num determinado momento se o dado está vindo da memória ou se o dado virá do periférico? Através do sinal MREQ e IOREQ. Se for IOREQ, o sinal está vindo dos I/Os. Se for MREQ, o sinal está vindo da memória. Ou está sendo escrito na memória, sendo escrito nos I/Os. Certo? Muito bem. Outra coisa também, já para dar uma dica aqui, quando nós fazemos um acesso à memória, para, por exemplo, ler uma informação da memória, a gente usa a instrução load, tá certo? A instrução load, ela é uma instrução que serve tanto para transferência de dados de registrador para registrador, ou escrever um dado fixo num registrador, por exemplo, assim como serve também para ler e escrever dados da memória. Nós vimos isso já, não é isso? Sempre que tiver entre parênteses, o NN aqui é o dado referente à posição de memória, né? Onde aquele dado vai ser lido ou vai ser escrito, dependendo, né, se é o caso aqui do LD em vermelho, é uma escrita, se for o caso do LD em azul, é uma leitura. No caso dos IOs, o que a gente tem é a instrução IN, que é uma instrução para ler alguma coisa externa, ou seja, ler algum periférico. E o OUT, que é para escrever em algum periférico. Também nós vamos ter aquela anotação do parênteses, mas repara que tem um N só. O motivo de existir um N só aqui é para dizer que o que vai aqui dentro de endereçamento é 8 bits e não 16. E por aqui, no caso da memória, são 2 Ns, dizendo que são 8 mais 8 bits, 16 bits. Muito bem, então a mecânica geral de como vai funcionar é justamente essa. Bom, então vamos ver lá as instruções para acesso aos I/O ports, ou aos dispositivos externos aí, de I/O externo. Então, a primeira delas é a de leitura, que é a in a, e o endereço do porte de I/O que eu vou acessar. Obviamente colocado entre parênteses. Aqui no caso é importante notar que existem algumas variações da instrução IN, existe uma ou duas variações, mas basicamente a gente vai utilizar o registrador A para poder receber as informações que vão vir
do I/O, assim como na escrita vocês vão ver também que isso utiliza o registrador A. Então, ao fazer uma leitura e depois uma escrita, vai ser necessário armazenar o valor de A em algum lugar, numa memória ou num outro registrador, e utilizar aquele mesmo registrador A na hora de fazer uma escrita de algum dado para um dispositivo externo. Bom, e aí o mnemônico da instrução in, né, é justamente db, e aí no próximo endereço de memória é esperado que se coloque lá o valor do endereço de I/O, né, que tem 8 bits, como nós já comentamos, 1 byte só. Bom, e aí para dar um exemplo de um I/O que nós poderíamos acessar, vamos supor que eu tivesse lá um I/O num endereço N qualquer, e esse I/O é um teclado com 8 bits, como o que está aí. Cada um desses bits, obviamente, vai acionar um bit ali no barramento de dados, em que nós vamos ler esse conteúdo que vai estar lá no barramento de dados e saber qual tecla foi apertada. Então, nesse caso, se eu fizesse um in A,N, sendo que N é o endereço onde está o meu teclado, o que vai acontecer vai ser que, vamos dizer que eu esteja naquele momento com a tecla aqui G3 pressionada, tá certo? Então, o que vai ser escrito lá no barramento vai ser justamente o dado que está aqui embaixo, 00000100. Após executada a instrução IN, vai aparecer lá o valor 04 em hexa dentro do registrador A. Por quê? Porque esse valor em binário corresponde a 04 em hexadecimal. Suponha agora que eu tenho na minha saída um conjunto de LEDs. E esse conjunto de LEDs está lá num endereço N qualquer. E agora o que eu vou precisar é fazer ligar ou fazer apagar os LEDs de acordo com por um determinado motivo. Eu preciso sinalizar alguma coisa para o usuário. Então, para fazer isso, o que eu vou precisar utilizar? A instrução ALT. Ela vai escrever um byte em um periférico de I/O externo que esteja alocado no endereço N. Aqui nesse caso, repara, né, que o N ele vai, entre parênteses, na primeira posição. Lembra que sempre, depois da instrução, né, depois do mnemônico, o primeiro endereço é o de destino, é o que recebe a informação, o dado. Então, aqui é o endereço de I/O, vai receber uma informação, vai ser escrito nele. E aí, vírgula A, registrador A. Então, eu tenho que carregar no registrador A informação que eu gostaria que fosse escrita no meu periférico externo, e ao executar a instrução ALT, aquela informação ela é exteriorizada para aquele periférico. O opcode para instrução ALT é D3, como está aqui, e no próximo endereço depois de onde esteja o opcode D3, é esperado o endereço do meu dispositivo externo. E aí, para citar um exemplo, vamos dizer que dentro do registrador A eu tenha um valor 05 armazenado. Quando eu executar a instrução ALT para o endereço N, suponha que nesse endereço N eu coloquei fisicamente um conjunto lá de 8 LEDs. O que vai acontecer, supondo que cada um desses LEDs da esquerda para a direita, né? Aqui na esquerda eu tenho o mais significativo, e aqui na direita eu tenho o que corresponderia ao bit menos significativo do meu barramento de dados, ele vai ficar com esse padrão aqui. Então, todos esses LEDs apagados, aí um LED aceso, um LED apagado e um LED aceso. Legal? Não tem grande dificuldade com relação às instruções em out. Bem tranquilo. Agora, vamos dar uma olhada no esquema elétrico do computador para entender que justamente eu fiz um teclado aqui no nosso computador e um conjunto de LEDs para poder demonstrar essas duas instruções. Vamos dar uma olhada como é que está ligado no esquema elétrico e também no meu computador aqui. Bom, pessoal, então está aí na sua tela o esquema elétrico do nosso computador em protoboard. Lembrando que esse esquema elétrico está disponibilizado na descrição do vídeo. No vídeo anterior, nós falamos de maneira geral a respeito desse esquema elétrico, e se você não assistiu,
eu recomendo você assistir. Vou deixar um link aqui em cima para você. Nesse vídeo nós vamos falar mais especificamente desta parte aqui de baixo, onde está marcado LEDs e switches, que vão ser os dispositivos de teste de I/O que nós vamos utilizar. Vamos dar uma olhada mais em detalhes nessa parte do circuito aqui. Então, vou dar um zoom aqui, utilizando a ferramenta de zoom. E nós vamos notar aqui do lado esquerdo, deixa eu dar um pouco mais de zoom aqui no 74HC138. Vocês vão notar o seguinte, que existe esse Peripheral Selector, em que eu usei um 74HC138 ligado a 4 das 8 linhas de I/O designadas para esse propósito. Então, a 7, a 6, a 5 e a 4, ou seja, as 4 mais significativas, para poder selecionar um I/O. E aí o que eu digo para vocês é que eu poderia colocar ali, pegar e fazer uma comparação com todas as 8 linhas. Mas aqui eu preferi fazer da seguinte maneira. Vou pegar apenas a parte mais significativa e a parte menos significativa eu vou ignorar. Então, portanto, né, se nós formos verificar aqui no que nós temos do lado direito, o LED para ser endereçado está aqui como endereço 30. Poderia ser 30, 31, 32, não importa. Mas o importante é que o dígito mais significativo seja 3. E no caso dos switches, é a mesma coisa, só que 40. Então a parte mais significativa é igual a 4. Então eu preferi fazer dessa forma para não ficar colocar uma série de lógicas para comparar exatamente um porte de I/O. E digo mais, tem algumas montagens, alguns circuitos em que cada dispositivo de I/O, na realidade, ele tem um endereço que vai de 10 em 10. Então 0, 10, 20, 30, 40, 50. E o endereço menor ali vai cair dentro daquele próprio dispositivo. Então aqui no caso 30 que é para os LEDs. O 31 poderia ser, olha, vai ser os primeiros LEDs, 32 vai ser os segundos LEDs, enfim. Poderia ser feito dessa maneira. Mas aqui o que vai importar para nós é que o dígito mais significativo do endereçamento de I/O é o que vai dizer com o que eu estou trocando informações. E aí, vamos dar mais uma olhada aqui com calma. Então eu tenho lá, né? Vamos lembrar como é que é o 74HC138. Eu tenho esses 3 pinos de cima aqui, o A, B e C, que vão selecionar um dos pinos de I/O de saída. Então, um desses pinos de saída vai para nível 0, dependendo da combinação que eu tiver binária entre A, B e C. Para exemplificar, se eu tivesse aqui no A, B e C, que é o A4, A5 e A6, se esses 3 sinais de endereçamento estivessem com 0, né, e dependêssemos apenas desses 3 sinais, ele iria passar o pino Y0 para 0, e todos os outros ficariam em nível 1. Repara que ele vai para nível 0 por causa da bolinha, certo? Por isso que, quando selecionado, ele vai para 0 e não para 1. Porém, o 74HC138 ele tem 3 outros pinos aqui que servem para o Enable. E eu vou utilizar para poder facilitar a minha vida e combinar o sinal de I/O Request e esse outro sinal M1, que agora não é tão relevante de nós falarmos a respeito dele. Existem algumas situações específicas em que nós precisamos utilizá-lo. Mas o mais importante dizer para vocês é que, então, o que vai acontecer é que o A7 necessariamente ele vai ter que estar em 0 aqui. Correto? Então, necessariamente ele vai ter que estar em 0. Para poder o quê? Habilitar alguma das saídas que foi selecionada pelo A, B e C aqui, certo? Então, se eu tiver um endereço que esteja lá acima, né? Que seja 1000 ou acima, ou seja, de 8 para cima, nesse caso não vai cair nesse 74HC138. Então aqui nós só conseguiríamos trabalhar desde 0 até 7. Muito bem. Então olha só.
Aqui eu vou ter dois pinos que estão sendo utilizados, o 3 e o 4. Portanto, existem duas possibilidades aqui. Ou quando a 6, a 5 e a 4 estiverem selecionados como sendo 0, 1, 1, e nesse caso cairia aqui nessa saída aqui, e aí vai ser selecionado a parte dos meus LEDs, ou quando eu tiver 1, 0, 0, que é 4, e aí eu vou ter selecionado justamente esse pino 11, que vai selecionar os meus switches. Obviamente, só vai haver essa seleção e dados vão ser colocados aqui no barramento de dados quando o sinal de I/O request estiver em 0, que é justamente a sinalização de que está sendo feita uma consulta de I/O. Com isso, nós evitamos esse mesmo endereço, no caso para a memória, ser confundido e os periféricos acessarem o barramento de dados e confundir os dados que estão vindo da memória. Muito bem, e o sinal M1, podemos ignorar ele. Imagine que ele está o tempo inteiro em nível 1. Então, esse 74HC138, ele vai justamente decodificar, quando for acessado na instrução IN ou OUT, os endereços 30 ou 40. Quando for 30, vai ser justamente colocado em nível 0 essa porta lógica, a entrada, uma das entradas da porta lógica, e aí quando o sinal de WR for ligado, vai ocorrer um clock nesse CI aqui 74HC273. Portanto, foi selecionado o I/O. Essa porta aqui ela só está dependendo do sinal WR. Quando o sinal WR for para 0, o que estiver no barramento de dados, através desse sinal de clock aqui por esse 74HC273, que é um conjunto de flip-flops, vai ser transferido para a saída. E ao ser transferido para a saída, ele vai manter aquele estado, depois que o clock for desligado, mantendo os meus LEDs ligados. Então, quando nós formos escrever, sei lá, FF no endereço 30, o que vai acontecer vai ser que todos esses LEDs vão acender. Se eu escrever, por exemplo, 1 no endereço de I/O 30, ele vai ligar apenas o LED correspondente ao D0 aqui. E o restante vai ficar tudo apagado. Muito bem. E aí, no caso do endereço 40, é algo semelhante. Porém, aqui a gente vai ter uma leitura ao invés de uma escrita. Então, o sinal que eu coloquei aqui foi o RD. Então, quando eu tiver a seleção do endereço 40 e mais o sinal de RD, aqui no caso eu precisei usar um CI que ele faz a operação inversa. Ele transfere o que está aqui nos switches para o barramento. E aí, nesse caso, eu precisei usar um desses switches que a saída ficasse em tri-state, para que não bagunçasse os dados aqui do barramento. E nesse caso aqui eu tenho um sinal OE, que ele é um sinal que ele é acionado com 0 volts. Então eu precisei fazer uma inversão do sinal com essa porta lógica. Quando eu tiver este sinal aqui, selecionando o 40, mais o read, essa saída aqui iria para nível 1. Essa porta lógica inverte para nível 0, fazendo com que o que está aqui nos switches seja replicado para o barramento e chegue até o processador. Repare que eu coloquei esse resistor aqui, essa rede resistiva, que nada mais é que um conjunto de resistores ligados a 0. Eu fiz isso porque se eu tiver apenas um dos switches ligados, por exemplo, nenhum dos switches ligados, ao acontecer esse procedimento de leitura, esses sinais aqui eles ficariam em aberto. E aí não daria para definir se o sinal lógico dele seria 1 ou 0. Então, eu forcei nível lógico 0, e quando a gente aperta um desses switches aqui, ele força o nível lógico 1 desse lado, ficando o resistor como carga. E aí, então em vazio, ele assume nível 0, e quando o switch está fechado, aqui assume
nível 1. Essa técnica é chamada de pull down ou resistores de pull down, para que eles forcem a linha para zero quando a linha estiver vazia, sem nenhum estado lógico sendo imposto. Muito bem, pessoal. Então esse basicamente é o circuito para leitura e escrita dos I/Os que nós vamos usar aqui no nosso computador. Bom, pessoal, agora vamos correlacionar então com o que nós temos aqui na própria protoboard, né? Então, olha só. Então aqui está justamente a parte do meu teclado e dos meus LEDs que eu havia colocado aí para vocês no esquema elétrico. Então, essa barra de LEDs que aqui está, não é? É justamente essa barra de LEDs que aqui está. Em seguida, nós temos aqui o 74HC273, que é justamente esse CI aqui. A porta lógica 74HC02, que são 4 portas lógicas de 2 entradas do tipo NOR. É esse CI que aqui está. O 74HC244, esse CI que está aqui. Aqui os meus switches. Aqui a minha rede resistiva. A rede resistiva que eu tenho aqui em cima dos meus LEDs, essa daqui que está aqui, é a RN1. Ela está aqui, ó. Legal? Bom, e aí eu tenho esses 2 cabos aqui. Esse cabo preto aqui é justamente o barramento aqui, ó. D0 a D7, tá vendo? Ele está saindo justamente do meu barramento de dados do computador e vindo até esse ponto aqui da protoboard dos meus periféricos. E esse outro cabinho menor, ele está puxando alguns dados. Primeiro, são os sinais referentes a esses 2 sinais aqui do meu 74HC138. 74HC138 está aqui. E os sinais vêm para cá. E esses daqui são os 2 sinais referentes ao 30 e o 40. E esses 2 sinais aqui, eles estão sendo puxados desse barramento, que é o barramento de controle, é o sinal de read e de write aqui, certo? E que eles vão justamente para cada um desses CIs aqui, tá certo? Então, basicamente é isso daí. Bom, pessoal, agora que nós entendemos como que funciona o hardware, a ligação, como que está aqui no nosso computador, vamos fazer um programinha, então, para poder ler o valor que está no teclado e transferir esse valor para os LEDs. Ou seja, quando eu apertar um switch, o LED correspondente àquele switch vai acender. Vamos lá? Bom, pessoal, e aqui está o programinha para poder ler o valor do periférico que está no endereço 40, que vai ser o teclado, e escrever o valor lido no 30, que é justamente na parte de LEDs. Então, olha lá o que tem no meu programa. No endereço 0, em A, endereço 40. E aí, o que ele vai fazer vai ser ler o valor do teclado, ou seja, ler qual que é o estado daqueles 4 switches e armazenar no registrador A interno no processador. Depois, instrução ALT desse mesmo valor A para o endereço 30. E o 30 é onde estão os nossos LEDs. Então, o valor que foi lido lá do teclado, ele vai automaticamente carregar para dentro dos LEDs. E aí agora tem uma instrução nova aqui, olha aqui. JP0000 hexa. O que é isso? Essa instrução é uma instrução de jump. E o que é uma instrução de jump? Uma instrução de jump é uma instrução que faz com que a sequência de processamento pule linhas, pode ser para frente, ou pule linhas, pode ser para trás. Ou seja, ele pode retornar também. E aqui no caso o que eu fiz foi justamente retornar. Então, o meu programa começa lá no endereço 0, eu faço in, lido o teclado, escrevi nos LEDs, e aí eu volto aqui para cima, leio novamente o teclado, devolvo para os LEDs, faz novo jump, volta lá para cima, lê teclado, saída nos LEDs. Então com isso eu fico aqui com o que a gente chama de laço
ou loop, que é um circuito fechado do programa em que ele fica preso dentro daquela estrutura. Ele nunca vai atingir um halt, ele sempre vai ficar rodando indefinidamente, até que eu pare o computador. Legal? Então nós vamos ver a instrução jump aí mais para frente, em outros vídeos, importante você saber. Bom, agora que nós vimos o nosso programa, já em diversos vídeos eu mostrei para vocês carregando o programa na memória, etc. Se você não sabe exatamente como que eu carrego, eu recomendo a você assistir o último vídeo que eu falo de instruções para a parte de memória. Eu vou deixar o link aqui em cima para você. E ali eu mostro como que eu carrego esse programa na memória. Aqui o que eu vou dizer para vocês é que eu já carreguei esse programa na minha memória EEPROM e agora nós vamos ver ele sendo executado. Vamos lá. Bom, pessoal, então estamos aqui com o nosso computador, já com o programinha devidamente carregado na memória. E eu estou rodando o programa com uma velocidade razoavelmente rápida. O que vocês podem notar aqui nessa execução é que o programa ele vai até uma determinada linha e depois ele volta para o zero. Né? Repara que tem um momento em que ele volta para o zero, olha lá. E aí 1, 2, 3 e executa novamente. É justamente o jump. E aí vamos ver se está funcionando ou não esse programa. Então vou apertar aqui o primeiro switch. Obviamente tem o tempo de execução e repara que o primeiro LED acendeu. Se eu soltar o switch, vai depender da execução, obviamente, e vai apagar o LED. Mesma coisa se eu fizer isso com algum dos outros switches aqui. Posso fazer com até mais de um. E aí ele vai acionar todas as saídas correspondentes àqueles switches que foram acionados. É bem simples essa parte de I/Os. Bom, pessoal, e esse foi o vídeo de hoje a respeito de periféricos, a respeito de I/O ports. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil ou divertido para você. Se você tem alguma dúvida, deixe na seção de comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha para nós e agradeço muito a sua audiência. Um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá! Tchau!